Nessa aula a gente vai aprender a editar essas funcionalidades aqui, essa seção que tem imagem, texto, subtexto e título. A gente vai poder trocar imagem, editar, adicionar novas e tudo mais. Então aqui no nosso painel a gente pode, por exemplo, selecionar esse aqui, deletar. Que esse item ele vai sumir do nosso site. Então quando a gente recarregar, não tem mais eles, temos apenas dois. Mas a gente pode adicionar um novo, então a gente pode vir aqui em versões do site, e recarregando o nosso site, a gente vê que a seção que a gente acabou de adicionar, ela já está aqui. E vocês vão aprender a fazer tudo isso agora. Vir na versão que está ativa e criar uma nova, que vai ser com esse texto aqui. A imagem pode ser feature 1, a gente salva aqui também. Primeiramente, eu gostaria de fazer dois complementos à aula anterior. O primeiro é que se a gente for na nossa lista de ícones, a gente repara que não tem nenhuma forma de a gente pré-visualizar o ícone. Então, acho que para isso, a melhor forma seria a gente vindo em back-end. Dentro de admin.py, de icons, a gente vai digitar def icon preview. A gente vai digitar aqui dentro self,object como parâmetro. A gente coloca dois pontos e aqui coloca um return. A gente vai precisar também de uma função chamada forma de HTML. Então, aqui em cima a gente digita from Django, pronto, utils.html, import format HTML. A gente passa aqui no nosso return, dois pontos, a gente passa aqui, ó, parênteses, aspas triplas, porque assim a gente consegue quebrar a linha. E como teste, a gente pode digitar uma tag P. A gente abre e fecha ela e dentro dela a gente coloca uma mensagem. Olá mundo, que é a famosa mensagem que nos dá sorte. A gente passa esse icon preview aqui dentro, entre aspas, salva, minimiza. Quando a gente recarregar, a gente vê que agora a gente tem um novo campo de HTML aqui. A gente pode passar qualquer HTML. E como o nosso ícone ele é um HTML, um SVG, a gente vai fazer exatamente isso. A gente vai renderizar ele. Então, dentro do nosso admin.py, a gente vai colocar uma div aqui. E dentro dessa div, a gente vai colocar um par de chaves. Fora do nosso format, a gente vai passar object.code. Esse object ele referencia ao nosso ícone. Então, object.code a gente está falando que a gente quer pegar o code desse ícone, o código, né, e tacar aqui dentro. De adianto, vamos passar uma estilização aqui. Style, que eu sei que dessa forma vai ficar legal. Display flex align items center gap 4 pixels e fonte size 24 pixels. A gente salva, recarrega. Quando a gente recarrega aqui, a gente vê que a gente tem um emaranhado de código que é exatamente o que a gente quer, mais ou menos, porque a gente precisa passar isso como HTML, renderizar como HTML. Então, para isso, a gente vai usar uma função chamada markSafe. Então, a gente volta ao nosso backend e digita from django.utils.safe mark. Na verdade é safe string import mark safe. O que a gente precisa fazer é passar esse mark safe e englobar o nosso código dentro dele. Quando a gente salvar e recarregar a nossa aplicação, a gente vê que agora a gente consegue pré-visualizar esses ícones. Então a gente não precisa ir lá no front-end para fazer isso. A gente vai repetir esse processo, então a gente vamos copiar desde o format HTML, o marksafe, até o final aqui embaixo. Na verdade não, vamos pegar esse aqui primeiro. Vamos no nosso stats, no admin do nosso stats. Vamos colar aqui. E a gente cola também o nosso def preview aqui dentro. Só que aqui a gente não vai usar o código, o object.code, a gente vai usar o object.icon, que é o que a gente está passando para o objeto. Na verdade não, aqui tem que ser icon.code mesmo. Então, icon.code. A gente também não precisa, a gente não pode esquecer de utilizar esse icon preview aqui dentro do list display.
a gente pode voltar na nossa aplicação e vir nas estatísticas, que agora o nosso ícone também está sendo renderizado nelas. Esse Icon Preview não é muito amigável, então a gente pode utilizar uma função chamada, na verdade um atributo chamado, estou usando a colinha aqui, Icon Preview, .short description, vai ser, na verdade vamos colocar só ícone. A gente copia isso daqui, cola no icon também. Recarrega. Que agora o texto ele é muito mais amigável. O segundo complemento é que se a gente for na versão do site que a gente tem e for selecionar a estatística, a gente tem uma prévia não muito condizente com que a estatística é. Então a gente tem dois 100%, mas qual que é qual? Para consertar isso, a gente vem aqui no backend, a gente vem em models.py e ao invés da gente retornar o self.name, a gente vai retornar self.name mais espaço. Na verdade, não é dentro do ícone, tem que ser dentro do stats. Então, em models.py do stats, a gente vai retornar o self.title mais um espaço mais self.subtitle. Que dessa forma a gente vai saber com qual estatística a gente está trabalhando. Então, agora fica muito mais fácil de escolher o que a gente quer. Agora, já entrando no assunto da nossa aula, a gente vai criar um novo terminal e vai criar um aplicativo chamado Features. Então, Python manage.py start app features. Nosso aplicativo criado, a gente vai modelar ele. Então, a gente vai ter um class feature que vai herdar models.model, dois pontos. O primeiro a gente tem um title, models.charfield, max length, vamos passar 255 mesmo, verbose name vai ser igual a título, e default, vamos colocar o default já para facilitar o nosso trabalho lá na frente, como esse daqui. Esse daqui, por incrível que pareça, esse daqui vai ser o nosso title e esse é o nosso subtitle, apesar do tamanho deles. Então, default vai ser isso daqui. Vamos passar aspas triplas para a gente poder quebrar linha. Beleza. O default vai ser isso. E eu acho que por enquanto é só. A gente vai fazer a mesma coisa com o título. Então aqui é subtitle. Verbose name vai ser o subtítulo. E o default vai ser isso daqui. A gente cola em cima do que a gente tem aqui. O text vai ser um models.textfield com o verbose name de texto. E o default, que vai ser, a gente já passa aspas triplas de adianto, a gente copia isso daqui. E também a gente vai ter uma imagem, que vai ser models.imagefield. Também a gente pode passar já o def string. A gente pode retornar para diferenciar dos outros o próprio title mesmo, então self.title. E o def, e na verdade no class meta, a gente vai passar como verbose name. Feature pode ser funcionalidade. Beleza, a gente criou o nosso modelo. Agora a gente vai criar nossa classe admin. Então, class feature admin. E vai herdar admin.modeladmin, que vai ter como list display. Vamos colocar aqui dentro do nosso
nosso colchete, o title e o subtitle. A gente vai registrar essa classe, então admin.register. A gente vai passar o feature, que é a classe que a gente acabou de criar. A gente pode criar o serializer também, então serializer.py from REST framework import serializers. Aqui a gente vai criar a classe, então class feature serializer. Aqui tem que ser model serializer. A gente cria outra classe, que vai ser a class meta. O model vai ser o feature. A gente importa do models, tem que garantir que a gente está importando no lugar certo. E o fields vai ser o all. Como a gente já criou tudo relevante para a nossa feature, a gente já pode fazer a associação entre as features e as versões do site. E a gente vai trabalhar de uma forma parecida com os status. Então, dentro de site versions, dentro de models, a gente vai duplicar aqui. A gente vai chamar isso daqui de features mesmo. Vai ser mesmo o modelo, vai ser o models.manage_field. E aqui dentro a gente vai passar o feature. Deixa eu só garantir que eu estou importando aqui no feature o admin no lugar certo. Aqui, ó. Esse daqui já reparei que não tava tão correto. Tem que ser o features do features.model. E verbose name vai ser funcionalidades. Beleza? A gente pode já criar nossas migrações. Então, Python manage.py make migrations. Eu esqueci de adicionar o features no settings.py. Então a gente copia o nome exato que a gente criou o aplicativo, vem em installed apps, adiciona aqui no final desse array, limpa o terminal e roda a migração de novo. Beleza? A migração foi criada, agora a gente precisa aplicar ela. Python manage.py migrate. Beleza? A nossa migração ela já foi concluída, tanto que se a gente for no nosso painel e recarregar aqui, a gente vê que agora a gente tem um novo campo para adicionar as funcionalidades e também já tem uma página para elas. Então vamos criar uma nova aqui. A gente já tem os valores de default, mas a imagem a gente ainda não tem. Então para isso a gente pode vir no Pexels. Eu já digitei aqui um código que pode ser programming, que eu acho que faz sentido com o que a gente quer implementar. Filtro, eu vou colocar orientação horizontal. E a gente já pode escolher nossas imagens. Então a gente pode pegar essa daqui, por exemplo. Beleza, a gente baixou. Vou aqui nos meus downloads. Vamos renomear para feature underline 1. Como a gente já vai adicionar 3, vamos adicionar já logo 3 delas. Então, vamos pegar, sei lá, essa foto aqui. 2. E essa daqui pode ser feature 3. Então, a gente salva. 3. Beleza, vamos criar a nossa primeira. A gente escolhe a imagem, que é feature 1. A gente salva. Cria outra. Vamos colocar o texto real que a gente tem no nosso site. Então, o título vai ser esse. O subtítulo vai ser esse. O texto vai ser esse aqui. Imagem feature 2. A gente cria o terceiro, que vai ser esse aqui. Feature 3, a gente salva. E também salva nossa versão do site. Por enquanto, na nossa API, a gente não está trazendo essas novas features que a gente criou. E para isso, a gente sabe o caminho. A gente vem em Views, dentro de Site Versions, aqui. A gente vai criar um array vazio chamado Features.
e vai criar um looping para cada um dos IDs dentro do nosso features do set versions. Então, for item in site version, que vai ser no índice features, dois pontos. Aqui o feature instance vai ser igual a get object or for. A gente passa o objeto, o modelo feature como parâmetro. E a gente vai passar também como parâmetro o PK, que vai ser o próprio item. Aqui o feature vai ser igual a feature, na verdade aqui é feature serializer. A gente precisa importar. Vai passar o feature instance como parâmetro e vai colocar no final ponto data. E também a gente não pode se esquecer de passar esse objeto que a gente acabou de criar para o nosso array. Então, features.append feature. A gente também pode passar isso daqui no nosso site data, que a gente está retornando. E quando a gente voltar para a nossa API, a gente já está pronto para resgatar as nossas features no nosso front-end. Aqui no VS Code do front-end, a gente vem em home main, dentro de components. Essa seção de features aqui a gente vai colocar em um componente separado, então Ctrl X. A gente pode remover esses comentários aqui. Cria um novo arquivo chamado features.tsx, features.tsx, rafce, que é uma forma da gente criar um componente rápido. Cola o que a gente recortou aqui dentro. Auto-importa, né, o que a gente precisa, então next image, para a gente importar essa imagem. E importa aqui o novo componente criado. Feature. Aqui, features. Beleza. No nosso interface, a gente já pode também importar, a gente já pode criar os tipos desse novo componente. Então, export interface vai ser feature. Os pontos, id vai ser igual a number. O title vai ser igual a string. Subtitle também string. O text e a imagem strings também. Image string. Aqui no home main a gente vai passar data igual a data.features. A gente salva e dentro de features a gente vai receber esse data. Então data, e fora dessas chaves aqui a gente vai passar dois pontos, chave de novo, data dos pontos, feature. Beleza, a gente já está importando. A gente também precisa passar esse feature aqui dentro do site data. Então, features igual a feature no formato de array. Beleza, salvamos aqui. Todos esses nossos features a gente vai ter que recortar. Mas primeiro a gente precisa reparar que a estilização está diferente. Então, reparem. Aqui a gente tem um LG Flex Row e aqui a gente não tem. Aqui na verdade a gente tem um Flex Row Reverse. Ou seja, existe uma função dentro do CSS que a gente consegue fazer isso. Ele detecta se um item ele é par ou ímpar e dependendo a gente aplica estilizações diferentes. Mas uma coisa cada vez. Primeiro a gente recorta esse primeiro item aqui e abre o nosso loop. Então data.map vai ser igual a item. A gente passa um return aqui. Na verdade a gente não precisa passar o return, a gente só coloca parênteses depois desse arrow aqui. Cola. A gente passa como key ou chave o item. Item.id. Esse item fala que tem um... é porque aqui a gente precisa passar como array. Beleza? Aqui a gente vai passar item.title
item.subtitle e aqui item.text. A gente salva, volta no nosso site, pode esperar recarregar. E a gente consegue ver que a gente já está puxando os itens do nosso banco de dados, só que ainda sem imagem e sem a estilização correta. Para resolver o problema da imagem, a gente pode vir aqui, a gente recorta essa URL de imagem, vou recortar ela inteira. Beleza, a gente remove essas chaves aqui, coloca chave duplas e vamos fazer uma verificação. Se a gente tiver um item.image, que às vezes o usuário pode não passar, ou sei lá, a gente vai renderizar http localhost na porta 8000 mais o item.image. Mas caso o usuário não tenha passado uma imagem, a gente vai colocar essa nossa URL que a gente já tinha. Então, quando a gente salvar e voltar para o nosso código, a gente pode perceber que as imagens, quando a gente recarregar, a gente vê que as imagens elas já estão vindo do banco de dados, né, do projeto. Menos essa daqui. Ah, agora foi. Para resolver o problema de estilização, a gente pode usar o CSS simples. Então, a gente vai utilizar o arquivo globals.css dentro da pasta app. Então, aqui dentro, a gente vai fazer o seguinte. Vamos atribuir uma classe para esse componente. Então, feature card. Esse feature card, por padrão, ele vai ter um flex direction column. Mas, para dispositivos com telas maiores do que 1024, a gente vai atribuir um flex direction row, ou seja, linha, né? Então, media, min width 1024 pixels, a gente vai repetir isso aqui e colocar um row. Mas, os feature cards que tiverem um índice ímpar, ou seja, aqueles que forem o segundo ou quarto e por aí vai, a gente consegue declarar isso da seguinte forma: init of type even, a gente vai colocar um row reverse. E comparando com o componente que a gente tinha antes, esse feature card que for ímpar, ele vai ter uma margem que vai ser alto e zero, ou seja, de cima e baixo ele vai ter margem automática e a margem dos lados ela vai ser igual a zero. Então é só copiar aqui do jeito que está. A gente pode remover esse flex call aqui. Esse LG flex row a gente também pode remover. A gente volta para cá, para a nossa aplicação. E agora a gente vê que o nosso componente, a nossa funcionalidade ímpar, ela já está com o flex row ativo. Só que o alinhamento da imagem ainda não está correto. Como vocês podem ver, essa imagem está alinhada com esse texto, nesse sentido, mas essa não está alinhada com esse texto. Vamos voltar ao nosso front-end. A gente distribui uma nova classe aqui chamada feature card image. Dá um espaço. A gente pode remover esse LG aqui. LG justify start. No nosso globals, a gente vai duplicar esse seletor aqui. E vai colocar a classe que a gente acabou de colocar no nosso elemento. Então, feature card image. Ele vai ter um justify content start. Mas para os itens que tiverem como pai um feature card que for par, a gente vai duplicar essa linha aqui. Vai colocar a nossa classe que a gente colocou. .feature card image e vai colocar um justify content end. Espera que eu dupliquei muitos elementos. Beleza, agora você vem para cá. End, pode salvar. E voltando na nossa aplicação, a gente pode recarregar aqui. A gente vê que agora nossos elementos estão corretamente alinhados. Na próxima aula a gente vai trabalhar com esse banner aqui. A gente vai editar o texto, o subtexto e o CTA, o Call to Action.
E por hoje é só, muito obrigado e até a próxima.